vegetais criptóganos, sim ou não? O que isso significa mesmo? Casamento escondido. Casamento escondido. Então, olha só, nos vegetais criptóganos, briófitas e peridófitas, as estruturas reprodutivas elas são pouco evidentes, certo? Elas são pouco aparentes. Nós começamos agora a trabalhar com os vegetais de grande porte. Dois grupos, gimnospermas e angiospermas. Esses dois grupos são chamados conjuntamente de vegetais de quê? Tá, de grande porte. Mas eles apresentam estruturas reprodutivas bem evidentes, bem aparentes. O termo é anaeróbios. Então venha comigo aqui. Pessoal, então, vegetais de grande porte, gimnospermas e angiospermas. Preste atenção aqui num conceitozinho importante. Pessoal, esperma significa semente. Gimno significa nua. Então, as gimnospermas são vegetais que produzem sementes. A gente vai ver que a semente ela é uma novidade evolutiva importante. Estes dois grupos. Fábio, mais uma você não pode. Você é correto. Pessoal, então o esperma é a semente. A semente é uma novidade evolutiva que surgiu, certo? Só que em um grupo, ela está nua. Ela não é protegida por um fruto. E no outro grupo, anjo, vem de protetor, vaso. Das angiospermas, eu tenho essa semente sendo protegida por um vaso, por um fruto. Então, uma característica exclusiva das angiospermas é a presença de um fruto que protege a semente. Sempre bom trabalhar com novidades evolutivas que surgiram inicialmente nas gimnospermas e se manteve no grupo das angiospermas. Vegetais com órgãos reprodutivos bem aparentes. Qual é a terminologia para isso? Fanerógamos. Gamos é casamento, fanero significa evidente. Então agora tem o seguinte: nas gimnospermas nós temos a presença das pinhas e nas angiospermas a presença das flores. Muito bem. Até que foi. Pessoal, mais alguns termos importantes. São vegetais que produzem sementes. Não é à toa aqui no nome dos dois grupos. Pessoal, no nome dos dois grupos a gente tem espermas. Então, vegetais que produzem sementes. Galinha, fitos, vegetais, esperma de semente. Aí a federal tem que cobrar o seguinte, olha cá. Pessoal, a federal sempre tem cobrado a vantagem adaptativa de uma determinada estrutura nova. Qual que é a vantagem adaptativa da gente ter uma semente? Pessoal, semente é uma estrutura que vai proteger o embrião, evitando a dessecação dele, permitindo o quê? Uma maior proteção durante a dispersão do grupo vegetal. Vantagem adaptativa, então, do aparecimento de uma semente, proteção do embrião que facilita a dispersão, permitindo uma maior disseminação das espécies. Então a sementinha ali, uma estrutura que vai proteger o embrião e, é claro, vai permitir uma melhor dispersão daquelas espécies de gimnospermas e angiospermas. Muito bem. Pessoal, são vegetais também que desenvolvem uma célula que é chamada de tubo polínico. Olha aqui, ó. Pessoal, olha para mim hoje. Tubo polínico. Então é um tubinho que vai direcionar o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Então agora eu tenho uma estrutura que direciona o encontro de gametas, não precisando mais do que a evolução de um tubo polínico libertou esses grupos vegetais
E qual substância é importante para a fecundação? Água. Então, o fato de apresentarem tubo polínico, damos o nome de vegetais sifonógamos. Pessoal, sifono aqui lembra de sifão. É como se fosse um sifãozinho que permite o encontro do gameta masculino com a oosfera. O gameta masculino agora vai mudar de nome. Não é mais anterozoide. Agora ele vai se chamar célula espermática ou núcleo espermático. Anterozoide era aquele gameta flagelado das briófitas e pteridófitas. Oosfera continua sendo o mesmo nome, gameta feminino. O que muda agora é o nome do gameta masculino. Núcleo espermático ou célula espermática. Beleza? Olha aqui a vantagem adaptativa da evolução do tubo polínico. Fecundação independente da água. São vegetais que se libertaram da água para que ocorra a fecundação. Pode repetir de novo o nome Bom, do gameta masculino? agora o gameta masculino vai se chamar ou núcleo espermático ou célula espermática. Muito bem. Pessoal, aqui a gente tem a evolução que agora são vegetais heterosporados. Hétero significa o que, gente? Diferente. Então agora são vegetais que produzem esporos de tamanhos diferentes. E outra peculiaridade, olha aí para mim. Em briófitas e pteridófitas, o esporo era liberado, não era? Aí ele germinava no gametófito em outro local. Aqui, ó, os esporos, eles acontecem, porém eles são internos, eles não são liberados. E agora, olha aqui para mim, os esporos terão tamanhos diferentes. Olha aqui, ó. Quando eu utilizar o prefixo micro, vai fazer referência ao masculino. E mega, faço referência ao feminino. Então como é que vai ser o nome do esporo masculino? Micrósporo. Esporo feminino, megásporo. Agora a gente vai ter nomes diferentes para os esporos. Eles são internos e não são liberados. Lembre-se, pteridófitas e briófitas são vegetais homosporados, esporos de mesmo tamanho. Deixa eu não. Aqui vegetais heterosporados. Pessoal, olhem aqui para mim. Ao longo da evolução das plantas, o gametófito vai sendo cada vez mais reduzido. Então agora, tanto nas gimnospermas quanto angiospermas, o gametófito é a geração muito reduzida. Quem vai prevalecer mesmo é quem? Qual que é a outra geração? Esporófito. Volto a ressaltar e a frisar o seguinte, gente. Qual o único grupo vegetal que o gametófito prevalece? Briófitas. De briófitas para frente, o gametófito vai sendo cada vez mais reduzido e o esporófito cada vez mais desenvolvido. Nesses dois grupos, esporófito muito desenvolvido e o gametófito, ele é representado por pequenas células que ficam dentro do esporófito. Muito reduzido. Muito reduzido. Foi? Não. Nossa, foi. É que assim, ó, eu coloquei ele em caixa alta aqui dizendo o esporófito ele é muito mais desenvolvido do que o gametófito. Esse exão aqui é de esporófito muito desenvolvido. Tá? Perceba então, a linhagem que originou gimnospermas e endospermas, nós tivemos muitas novidades evolutivas. E elas são bastante perguntadas em prova. Desliga só.
Oi, filho? Pergunta? Vai. Sem vergonha, pode perguntar. Galera, vamos falar um pouquinho da classificação da gimnosfera. Classificação aí. Esse aqui foi o primeiro, né? Pessoal, o grupo mais importante que nós temos da gimnosfera é uma divisão chamada coniferófita. São as coníferas, englobando aí as principais: pinheiros e ciprestes. Divisão coniferófita. Pessoal, para animais eu utilizo a categoria filo. Para vegetais, a categoria é divisão. Então estamos trabalhando endoplantê, divisão ou filo o quê? Coniferófita. Pinheiros e ciprestes. Então, tava ligado. Isso é um conteúdo. Você já falou. É por áudio. É, no Google. É o erro. Já que você fala assim, faz uma pergunta, ele vai e responde. desliga o celular. Ele só vai me apoiar. Não, deixa lá. Ela vai responder? Se o senhor perguntar de novo. Chega lá e pergunta. Chega lá e pergunta. Pessoal, o testes com alto valor econômico, principalmente quando a gente fala de pinheiros aí, nós estamos falando na indústria madeireira. Também vale a pena o pinheiro do Paraná, bastante utilizado na culinária por causa do pinhão. Inclusive agora é a época do pinhãozinho ali. Quando você for a Curitiba, você já compra alguns pinhões ali. Pessoal, ciprestes bastante utilizados como plantas ornamentais, principalmente no Natal. Logo, deixa eu ver. Pessoal, então os ciprestes aí bastante utilizados como árvores de Natal. Aqui no Brasil é mais raro o cipreste, né? Mas se a gente pegar regiões mais frias, Estados Unidos, Europa, a gente percebe os ciprestes bastante desenvolvidos. Aqui no Brasil, mais na região sul, a gente encontra ciprestes exatamente porque aqui nós temos um clima subtropical, um clima mais frio, que favorece o desenvolvimento destas espécies aqui. Muito bem. Mais um grupo. As ciclas revolutas. Pessoal, são conhecidas popularmente como saguzinho de jardim. Saguzinho de jardim. Divisão cicadófila. Pessoal, você consegue perceber aqui na região central, ela tem a pinha aqui, não tem? Tem. Caracterizando então a gimnosfera. As ciclas revoluta, também conhecida como saguzinho de jardim. Bastante em casa. Ela é muito utilizada como planta ornamental. Né? É aqui no colégio. Aqui. Maravilhosas ciclas. Nome popular? Saguzinho de jardim. Saguzinho de jardim. Saguzinho. Não. Mas eu preciso, então assim. Vou aumentar. Uma coisa muito bem. Concordo. Verdade. Rebeca, vem. Discorda. Vitor se eliminou da Rebeca. Tudo certo? Fabiano. Cadê aqui? Oi?
Pessoal, perceba, dentro do grupo das gimnospermas, nós temos uma diversidade um pouquinho maior. Todos os instrumentos. Ginkgo biloba, uma única espécie. Pessoal, uma única espécie que representa uma divisão inteira. Divisão gicófita. Ginkgo biloba. Professor, é um K depois do N? Oi? É um K depois do N? Isso. Ginkgo biloba. Divisão gicófita. É uma única espécie que caracteriza uma divisão inteira. Um filho inteiro. Gicófita. Pessoal, quando a gente fala em ginkgo, talvez você conheça a tua família, principalmente as vovós gostam de fazer chá de ginkgo. Eu não tenho culpa. Aí o que acontece? A titia pode fazer isso. Pessoal, então se a colega tem dia, faz chá de ginkgo, compra tudo. É aquele chazinho que é compra tudo. Dor de barriga, toma chá de ginkgo. Unha encravada, chá de ginkgo. Câimbra no cabelo, chá de ginkgo. Câncer, chá de ginkgo. Imagina a câmera no cabelo. Aí morre o cara fala, não era a hora dele, não é mesmo? Eu estava tomando chá de ginkgo. Foi melhor. Eu sofri. Ah, você ganhou. Ah, vi. Não falei. Não falei do que? Ah, não, falei. Ah, foi hoje de manhã. Você tá com isso na minha testa? Foi sem querer, era possível. Tá saindo do céu. Cortou. Tá te chamando. Quase jogou uma régua na cabeça dela. Professor, a Mari aqui, ó, tá te chamando. Tá, já vou lá. Pessoal, nós temos também o grupo dos guinetos. Divisão guinetófita. Olha só. Ei. Se eu perceber aqui nos guinetos, eu já tenho uma estrutura reprodutiva que é muito parecida com uma flor. Por isso, os estudos sobre evolução colocam os guinetos como o grupo mais próximo das angiospermas, vegetais que têm flores. Tá? Então, olha só, o grupo mais próximo das angiospermas talvez seja o grupo irmão. Guinetos. Eles são bastante desenvolvidos em regiões áridas e semiáridas ainda. O gameta feminino continua como sendo os ferros. O que muda agora é o gameta masculino. Foi lá os guinetões. 12 e 10. Vai. Ah, saiu. Galerinha, pessoal, agora é pancada. Ô professor, volta. Volta mais 3.
Eu não enxergo. Falei faz tempo. Como você perdeu esses Pega no 3 coleguinha do aí? lado aí, pelo amor de Deus. Thank you, manito. Pessoal, olha aqui para mim o seguinte. No ciclo reprodutivo das gimnospermas, a gente vai perceber alguns nomes novos e talvez uma certa complexidade no processo reprodutivo. Por isso que eu preciso da total atenção sua agora. Você não vai copiar nada, vai tirar foto depois. Pessoal, o ciclo reprodutivo, ele segue aquele padrão haplodíplo de homem, certo? Então eu continuo tendo o esporófito, que é 2N, continuo tendo o gametófito, que é N. Mas eu tenho que perceber agora o seguinte: nas gimno e angiospermas, o esporófito é muito desenvolvido, não é? E outra coisa, são vegetais heterosporados. Agora eu vou ter a utilização do prefixo micro, fazendo referência ao masculino, e mega, fazendo referência ao feminino. Então, daqui por diante, sempre assim: micro, fazendo referência ao masculino, e mega ao feminino. Vamos com calma aí. Pessoal, é claro, quem são as principais gimnospermas? São os piênfilos, são? Sim. São os vegetais coniferófilos, as coníferas. Só o pinheiro do Paraná, a Araucária muscifolia, é um vegetal dioico. Então eu tenho árvores que são masculinas e produzem apenas pinhas masculinas. E eu tenho árvores que são femininas e produzem apenas pinhas femininas. Então se você sair por aí, atrás de um pinheiro do Paraná, não é de todo o pinheiro que você consegue a pinha. Apenas das árvores femininas. O cara tá lá. Feminina. Com velas mais altas. E aí, normalmente, É igual o Fernandão, meu irmão. Hipertireoidismo. Tá alucinadão. ele parece usar dedos, então. Isso é preconceito. No caderno, ó. Pode acordar. Ele falou uma resposta agora. Pode acordar. Então, o que eu quero falar para você? Alguns nomes novos, você deve prestar bastante atenção naquilo que eu vou discutir. Muito bem. Continuamos com a mesma ideia, o esporófito faz meiose para originar o quê? O esporo. A germinação do esporo origina o gametófito. Então, aquele padrão clássico do ciclo que eu já mostrei para vocês, ele continua, não muda. É só alguns nomes novos. Muito bem. O pinheiro do Paraná, Araucária muscifolia, é uma árvore que é dioica, díclina. Tem árvores masculinas e femininas. O pinheiro exótico, que é o Pinus helioides, é uma árvore monóclina, hermafrodita. Então, na mesma árvore, eu tenho pinhas masculinas e pinhas femininas. Olha o que eu vou representar para você. Vai com calma. Pessoal, se eu estou falando para você que prevalece cada vez mais o esporófito, quando você olha o pinheiro, você está vendo o esporófito maduro, certo? Esse aqui é um pinheiro exótico, é o Pinus helioides. Então é uma árvore hermafrodita. Eu encontro na mesma árvore pinhas masculinas e também pinhas o quê? Femininas. Muito bem. Essas pinhas, elas têm nomes especiais agora. Elas são chamadas de estróbilo. Então agora vem comigo, de acordo com o prefixo que eu contei para vocês. Se eu tenho a pinha feminina, é megaestróbilo. E a pinha masculina, microestróbilo. Então olha só.
eu tenho aqui o estróbilo ou o cone feminino, por isso o termo vegetais coniferófilos, porque ou todo vegetal tem formato de cone, ou as pinhas apresentam esse formato de cone. Estróbilo ou cone feminino. Vem comigo com os prefixos. Megastróbilo, mega feminino, deixa eu ver. Sim. Se você pegar uma pinha feminina, você percebe que você consegue tirar umas escaminhas. Sim ou não? Aquelas escaminhas que você retira são folhas modificadas. Então eu tenho o megaestróbilo com vários megasporófilos. Olha só, filo aqui de folha. Então eu tenho a estrutura que é o megastróbilo com megasporófilos. Muito bem. Vamos ver aqui de baixo. Pessoal, estróbilo ou cone masculino, microestróbilo com vários microsporófilos. Então o aluno pergunta para mim, professor, quando eu chego na árvore, onde que eu vou procurar o estróbilo feminino? Aquele que for maior, mais gordinho, é o estróbilo feminino. Estrutura reprodutiva feminina. Aquele que for mais fininho, mais estreito, é o estróbilo masculino. Professor, por que só os femininos? Por que sai as femininas? Porque a fecundação vai acontecer aqui. Então, se a fecundação acontece aqui, eu vou ter a origem da semente aqui. Por isso que é apenas nas árvores femininas. Tá? Ó, vamos fazer uma correlação. Briófitas e pteridófitas. Eu tinha o esporófito e esse esporófito protegia o esporângio, que fazia meiose e originava o quê? Estamos falando de briófitas e pteridófitas, vem comigo. Esporófito, que tem esporângios que produzem esporos. Agora, a ideia é a mesma. Eu só tenho que colocar ou o prefixo micro ou o prefixo quê? Mega. Oh, maravilha, isso mesmo. Obrigado pelo Ó, vem cá. Então eu tenho megastróbilo com megasporófilo e cada megasporófilo contém megasporângio. Pessoal, esse megasporângio, nos vegetais, nós damos o nome de óvulo. E aqui está a grande pegadinha. Pelo seguinte, cuidado. Em nós animais, o óvulo é o gameta feminino, não é? Sim. Nos vegetais, o óvulo, ele é a estrutura que vai conter o gameta feminino. É no óvulo que eu vou ter a produção da oosfera. Então essa é uma grande pegadinha do prova. Cuidado. Muito bem. Olha a sequência. Megastróbilo com vários megasporófilos, que são as escaminhas. Esses caras aqui protegem os megasporângios, que são chamados de óvulos. No megasporângio eu tenho qual divisão? Meiose. E a meiose vai originar o esporo feminino. Então qual é que vai ser o nome do esporo feminino? Não, estou falando de esporo ainda, não estou falando de gameta. Pegaso. Pegaso. Olha só. Exatamente, olha aqui de novo. Aqui eu tenho estróbilo masculino, então microestróbilo com vários microsporófilos que protegem microsporângios. Aqui, ó, eu ainda estou falando do esporófito. Eu nem cheguei no gameta ainda. Porque eu tenho que sair do esporófito e chegar em quem? Ao gametófito, não tem? Então eu estou no esporófito ainda, só estou falando alguns nomes novos. Aqui no megasporângio, eu vou ter meiose e eu vou originar o quê? O esporo feminino, que é o megásporo. Olha cá. Então o megasporângio, eu vou ter meiose e o megásporo. Galera, o megásporo é o esporo feminino. A germinação do esporo origina qual geração? É o gametófito.
Então, ó, no megásporo, ele vai germinar o gametófito feminino, que vai estar dentro do ovo. O gametófito feminino vai originar a oosfera, que é o gameta feminino, pronto para a fecundação. Muito bem. Microestróbilo com microesporófilos que protegem microesporângios que fazem meiose e vão originar esporos masculinos. Micróspiros. Muito bem. Pessoal, preste atenção aqui. Esses esporos, sejam eles masculinos ou femininos, eles são liberados? Não. O que eu falei para vocês no início da aula? Do sol. Agora em gimnospermas e angiospermas, os esporos eles não são liberados. E eles germinam. E o que vai ser liberado vai ser o gametófito. Olha aqui. O micrósporo, ele germina o gametófito masculino. E agora o gametófito masculino é o grão de pólen. Pessoal, grão de pólen é o gameta masculino? Sim. Não, ele é o gametófito. É ele que vai originar quem? O gameta. Como é que é o nome do gameta masculino agora? Célula espermática. Pessoal, o óvulo aqui que contém o gametófito feminino. O gametófito feminino vai originar o gameta feminino. Que é quem? Presta atenção. Gente, o negócio é o seguinte. Vai junto comigo aqui, se você se perder, esse é o tipo de assunto que a galera acaba errando nas provas. Então, dê uma atenção para esse professor. Se ele é difícil para você, é difícil para quem está tentando aí também. Então, se você focar um pouquinho e procurar aprender, você sai na frente de muita gente. Porque se pedir uma questão elaborada sobre reprodução das gimnospermas, poucos alunos acertam. Muito bem. O grão de pólen é liberado, não é? Ele é disperso, pessoal. Liberação do grão de pólen a gente chama de polinização. Polinização é uma coisa, fecundação é outra. Então, primeiro eu tenho a polinização. Ó, vamos imaginar o seguinte: aqui eu tenho uma árvore feminina, aqui eu tenho uma árvore masculina. Olha cá, rapidinho aqui. Vamos bem rápido para você pegar a ideia geral. Microestróbilo com microesporófilos, que tem microesporângios, faz meiose, libera um micrósporo, ele cresce o gametófito masculino, que é o grão de pólen. O grão de pólen vai ser levado pelo vento, não vai? O grão de pólen é o gameta? Não, ele é o gametófito. Ele vai originar o gameta, não vai? Sim. Muito bem, o grão de pólen chega aqui. Aqui na árvore feminina, o que eu tenho? Megaastróbilo com megasporófilos, que protegem megasporângios, que fazem meiose, originam megásporos, que germinam gametófito feminino. E o gametófito feminino produz o gameta feminino, que é qual? Osfera. Quando o grão de pólen chega aqui, ele já tem a osfera esperando por ele. Mas o grão de pólen é o gametófito, não é o gameta. Sim. Aí ele germina, origina o gametófito maduro, que é o tubo polínico, permitindo o encontro do núcleo espermático com quem? Osfera. Aí eu vou ter a semente e o pinhão. Certo? Certo. Então, muito bem. Qual que é? Vai ser mais uma coisa. Esse tópico aqui. Pessoal, volto a ressaltar para vocês. Nos vegetais, o óvulo, ele é o quê? Ele é um conjugadão, ele é um megasporângio, que vai ter o megásporo, que vai originar o gametófito, e depois eu vou ter o gameta. O óvulo nos vegetais, ele vai conter o gameta feminino, que é a osfera. Enquanto nos animais, o óvulo é o próprio gameta feminino. Certo? Certo. Vamos à frente.
tira foto disso aí. Pessoal, lembra comigo aqui, ó. Polinização é a mesma coisa que fecundação? Não. Polinização é a chegada do grão de pólen, certo? Na planta. Fecundação é quando eu tenho encontro do gameta. Pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O grão de pólen, ele é o que, professor? O grão de pólen, ele é o gametófito imaturo. Quando ele chega na pinga feminina, ele germina, e aí eu vou ter o gametófito maduro, que é o tubo polínico, e o gameta masculino fecundando a osfera. Como eu tenho um tubo polínico, fecundação que independe da água. Independe da água. Pode ir? Tirar foto? Eu tiro aqui, peraí. Tem que tirar foto, né? Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Pega lá no celular. Já tem um vídeo aqui, galera. Mas é melhor tirar. Melhor tirar foto. Mas Tirou, é bom Ti? tirar. Beleza. Calma, professor. Calma. Galera, Por que só tem professor? eu trouxe pra você um pinheiro aí, ó. Pinheiro espetacular esse pinheiro. Inclusive eu não posso fazer mais nada, senão eu vou pular embora. Mas é lindo. Eu vou precisar, professor. A gente vai fazer o que é? Tem a imagem da mulher. Não, esse aqui, ó. Pessoal, questãozinha da UFPR, anos atrás ali, que era somatório. Agora mudou tudo a prova, mas só para a gente fazer o quê? Uma revisão de tudo aquilo que eu comentei com você. Vem comigo. Pinheiro no Paraná, Araucária muscifolia. Olha só que lindo. Por que esse nome está destacado no texto? Oi? Porque é o nome da espécie. O primeiro nome faz referência ao gênero. E o segundo nome sozinho, epíteto específico. Então a junção do gênero com o epíteto específico é o nome da espécie. Tá me ouvindo? É filho da gente? É. Ah, tá, daí ele fica dormindo aí. Vou dormir também, sou filho da gente. Eu sou filha do Juliano, hein? Dá licença, eu sou filha do Juliano, dá licença. Dá um filho, professor. Só tenho filho. Pessoal, Eu sou filha do Tifone. Alguém Filho do meu filho. Eu sou filho da Cruz. Ei, chega! é uma espécie arbórea nativa do Brasil, destacando-se fisionomicamente de tal forma que as florestas em que ocorrem são comumente designadas como florestas com araucária, pinheirais ou pinhais. Sobre esta espécie e o tipo de vegetação em que ela ocorre, é correto afirmar que. Então, olha só, ele vai falar um pouquinho da araucária muscifolia, que são os pinheirões aí. Vamos comigo aqui. Afirmativa 01. As florestas com araucária têm ocorrência exclusiva no sul do Brasil, pois trata-se de uma região com temperaturas mais altas. Renan, mas pro Renan. Pessoal, dois erros aqui. Florestas com araucária não apenas no sul do Brasil, também na região sudeste e na porção norte do Uruguai. Está falso aí. Agora, por mais que o cara tivesse dúvida na 01, temperaturas mais altas, eu falei para vocês que as florestas com coníferas se desenvolvem melhor
em regiões de temperaturas mais baixas, climas subtropicais. Sim. 2. Aqui voltando um pouquinho para a classificação biológica. Araucária é o gênero a que pertence à espécie Araucária muscolia. Sim ou não? Sim. O primeiro nome é sempre o gênero. Verdadeiro. 4. Epa! Pinheiro do Paraná pertence ao grupo das angiospermas. Falso. Pinheiro do Paraná é o grupo das gimnospermas. Os pinheiros são gimnospermas. Falso. 8. Liga aí. A polinização do pinheiro do Paraná é realizada por aves, enquanto a dispersão de suas sementes ocorre pelo vento. Sim. Pessoal, ele inverteu aí. É as aves que... Pessoal, a polinização é o que? É a transferência do grão de pólen para a chegada até quem? As plantas. O gametófito feminino. Isso é feito pelo vento. Depois que eu tenho a semente, depois da fecundação eu tenho a semente, sim ou não? Sim. Essa semente é dispersada por aves e por alguns pequenos mamíferos. Correto? Sim. Qual que é a principal ave dispersora do pinheiro do Paraná? Gralha azul. Pessoal, eu tenho que lembrar também dos mamíferos como as curtias, que consomem algumas sementes, dispersam, ou algumas enterram no solo e depois esquecem que a semente ficou ali e aí acaba disseminando a espécie araucária. Cotias e gralha azul, importantes são. Não pode caçar. Pessoal, inverteu aqui, sim? Sim. 16. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das coníferas, que reúne uma série de espécies de notável valor econômico. Sim. Tá verdade? Pessoal, por que coníferas mesmo? Porque ou o vegetal todo tem um formato de cone, ou apenas as pinhas apresentam um formatinho de cone. Principalmente aqui, ó, indústria madeireira, notável valor econômico. Alimentícia também, com os piões aí. Ai, delícia. No sítio, 32. A área central de ocorrência das florestas com araucárias no Brasil está sujeita a um clima subtropical, moderado. É um clima mais frio, até com tendências a... Não, tem as angiospermas. a minha mãe, ela 50 o somatório. Essa é uma versão bem antiga, mas é bom para dar uma agilizada no grupo. Não tem sorteio não, é conteúdo. Aqui é injusto. Grava essa trollagem. Quem que transformou essa pessoa? Pegadinha, cara. Pegadinha. Quantidades evolutivas é tudo. Tem que terminar o slide completo. É pegadinha, cara. Geral. O que eu perdi? Aula na tua cara. Aquela primeira hora do geral. Pessoal, angiospermas. Cadê meu lápis? Porque direto eu tava acordando olhando pro Matheus. Eu tava olhando que ele ia me dedurar se eu dormisse. Galinha, Cara, eu lembro até o que eu tava novidades falando. evolutivas exclusivas das angiospermas. Vai lá. Pessoal, pessoal, já tinha discutido com vocês, a evolução de uma flor, de um fruto, é exclusividade das angiospermas. Vegetais com frutos e flores. O único grupo
vegetal que tem a presença do fruto e da flor. Certo? Exclusividade das angiospermas. Pessoal, como sempre colocando para você, olha a federal aí, qual que é a vantagem adaptativa do fruto? Pessoal, o fruto é uma estrutura que vai proteger a semente, é uma estrutura que protege, consequentemente, o embrião também, e além disso, vários frutos eles são carnosos, eles são suculentos, e aí eles são atrativos para dispersores que consomem os frutos e vão dispersando as sementes por vários locais. Certo? Já deve ter aprendido que vários animais consomem frutos e aí pela floresta eles vão defecando e vão disseminando as sementes daquele grupo vegetal. Que bom. Então o fruto, maior eficácia no processo de dispersão do grupo. Maior eficácia no processo de dispersão. Safado, tá esperto. Quem foi? Vamos ficar esperto. Músico. Tá hoje. Oi, aqui? Tem bastante coisa. Minutos. 15 minutos. As últimas 5 aulas. Aí, cara. Sorteio. Hey, professor, você lembra que o psicólogo disse que tem que ter muitas pessoas? É, professor. Concentra. Não, o psicólogo falou. O que foi? Capita assim, ó. Verdade! Aula mista, o psicólogo falou, certeiro falou. 15 minutos. Pessoal, eu tenho que intercalar com o professor aí para dar certo. Agora, Serem O almoço de menos de 1 hora. Isso é uma crítica. Isso é uma crítica. Almoço de menos de 1 hora. Não dá tempo de aluno pré-vestibular, isso. Isso é chorar de emocional. Quem disse que eu vou fazer vestibular? O Marcos tá morrendo aqui, ó. Flores e frutos. Ei, chega. Flores e frutos. Exclusividade das. Pessoal, anota lá. Anota lá. Pessoal, segura. Força, boys. Mas a galera Até pra mijar, tô com preguiça. Pessoal, essa informação as angiospermas nós temos uma classificação básica que é importante você lembrar. Pessoal, na real,
Eu acho que nessa classificação aqui, dá para... Coloca lá. Pessoal, os dois grupos que nós temos de angiospermas estão aqui. Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Senhor, não enxergo. Põe do ladinho lá. Galera, as monocotiledôneas, onde temos aí? Mono é um, cotiledônea de cotilédone. O que é isso? Pera aí, o pessoal conversando junto. Salomão. Saúde. Então, as monocotiledôneas são angiospermas em que a semente tem um único cotilédone. Senhor, o que é um cotilédone? Já te explico. E as dicotiledôneas são angiospermas, quando você abre a semente, você encontra dois cotilédones. Depois que você colocar esse quadrinho diferencial, eu já digo para você o que é um cotilédone. Androceu. Vira lá e depois foque naquilo que eu vou falar sobre cotilédone. 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 Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Escreva lá então. Põe uma OBS embaixo. Calma, professor. Eu achei. Vai. Cotilédone. Luísa, tem coxinha. Pessoal, cotilédone, escreva lá então. Folha embrionária. Cotilédone. Escreva lá. Folha embrionária. Folha embrionária com funções de nutrição. Folha embrionária com funções de nutrição. Certo? Então, as monocotiledôneas, a gente percebe o seguinte: o embrião protegido pela semente, ele é nutrido por uma única folha, um único cotilédone. Enquanto nas dicotiledôneas, o embrião aqui é nutrido por duas folhas que são chamadas de cotilédone. Uma outra diferença, para cá para mim. Se eu pegar as folhas das monocotiledôneas, são folhas que, se eu observar as nervuras, elas são paralelas. Então a gente fala em padrão paralelinérgico. Ó, deixa eu observar a folha e a nervura. Se ela tiver um padrão paralelo, elas são paralelinérgicas. Enquanto nas dicotiledôneas, as folhas têm nervuras ramificadas, formando uma pequena rede. Por isso o termo reticulinérgica. Então, é muito comum você passear por aí e encontrar. Agora, é claro? O senhor falou ali também. Nas monocotiledôneas, paralelinérgia, e nas dicotiledôneas, reticulinérgias. Então, aqui fica fácil. Se você olhar ali na CD Brasil, você já tem um cipreste ali, não tem? Você tem Eu vou quantas horas daqui? Bombarda esse quarto. Professor, bombarda esse quarto. É esperto. Professor, tá saindo. Professor, tá na Senhor, não entendi essa parte da folha.
Fala que tá na portinha. Ô, tá saindo já. Tá na camisinha. Tá dando oi já, professor. Tá dando oi pra cueca. Tá dando oi pra cueca, professor. Ficou apertado lá. Tá dando oi pra cueca aí, ó. Sabe, no meio da aula, não pode jogar aqui. Você por favor, Só você que não Você está no artigo 23 de 1940. Claro que ele quer. Não proibir as pessoas. Está na Bíblia também. A Bíblia diz que Ei! Pessoal, monocotiledôneos e dicotiledôneos. Presta atenção. Galera, os feixes liberolenhosos do caule difuso. Já te explico o que é isso. E nas dicotiledôneas, os feixes liberolenhosos do caule, eles se organizam de forma concêntrica, de forma ordenada. Professor, definido o quê? Liberolenhosos. Professora, eu não entendi essa parte da folha. Oi? Não entendi essa. Funciona a folha e a nervura dela, o padrão não funciona certo. Se eu perceber uma folha que as nervuras elas são paralelas, uma em relação à outra, Aqueles esquinhos tem na folha. isso aqui é o padrão paralelético. É uma monocotiledônea. Agora, se ele tiver esse padrão, ele é bastante modificado, é um padrão de retículo interno. Pessoal, grife o termo feixes liberolenhosos. Não, grife o termo feixes liberolenhosos. Puxe uma seta e escreva. Pessoal, esses feixes liberolenhosos, eles são os vasos da planta que conduzem substâncias nutritivas pela planta. Então, feixes liberolenhosos, puxe uma seta, são vasos condutores de substâncias nutritivas. Vasos condutores de substâncias nutritivas pela planta. Então, nas monocotiledôneas, a organização desses vasos ela é de maneira difusa e nas dicotiledôneas de maneira ordenada. Pergunto, fazendo uma correlação com prova. Olha aqui. Fazendo uma correlação com prova. Pessoal, os feixes liberolenhosos, eles são análogos ao que no nosso corpo? Sistema circulatório, os vasos sanguíneos. Então, enquanto a gente tem artéria e a gente tem veia, nos vegetais eles têm o quê? Liber e len. Liber e len. Então, em nós animais, artérias, veias, nos vegetais, liber e len. A gente vai ver isso mais na frente. Bem, pessoal, nas monocotiledôneas, as flores são trímeras. Vai dar pra ver, dá pra ver. Tá certinho. E nas dicotiledôneas, as flores são pentâmeras ou tetrâmeras. Coloca lá. Eu já te explico o que isso significa. Pessoal, basicamente é isso aqui, olha para mim. Flores trímeras. Os verticilos florais, principalmente as pétalas, que você vai dar uma olhadinha, elas são em número de 3 ou múltiplo de 3.
Então, quando você encontrar um vegetal, pegue a flor e conte o número de pétalas na flor. Se der o valor 3 ou múltiplo de 3, é uma flor trímera. Então, monocotiledônea. Agora, nas dicotiledôneas, o que acontece? As flores são pentâmeras ou tetrâmeras. Então, olha só, em número de 5 ou múltiplo de 5, 4 ou múltiplo de 4. Agora, olha a confusão que pode acontecer. Olha a confusão que pode acontecer. 12. 12 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de quem? De 4. Então, quando eu encontrar uma flor que tenha 12 pétalas, por exemplo, eu vou ter que analisar outras características para fazer a diferenciação em monocotiledônea ou dicotiledônea. No geral, as monocotiledôneas elas são trímeras. Agora, dicotiledôneas, elas são mais pentâmeras do que tetrâmeras. Então aqui 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Tá? Então, puxa uma setazinha aqui e escreva flores trímeras. Puxa uma setazinha e escreva verticilos florais. Onde? Aqui, ó. Flores trímeras. Flores intrímeras. Escreva lá. Verticilos florais. Verticilos florais. Em número de 3. Verticílios. Ou múltiplos de 3. Os principais verticilos florais são as pétalas. Você pode olhar também as sépalas, os estames. A gente vai ver isso daqui a pouco. E lá, flores pentâmeras ou tetrâmeras. Verticilos florais em número de 4, 5 e os seus múltiplos. A diferença importante aí. Vamos à frente, mais um pouquinho. Pessoal, eu posso diferenciar também monocotiledônea e dicotiledônea observando o padrão das raízes. Olha só. Pessoal, as monocotiledôneas. Aqui você consegue observar uma raiz principal? Não. É um montão de raízes. Então, olha só. São vários fascículos de raízes. Parece uma cabeleira. Então, raízes fasciculadas ou em cabeleira, monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas, eu consigo ver um eixo principal aqui, amigos? Não, sim. Sim. Claro que sim. Então é uma raiz. Se eu tenho um eixo principal, ela é axial ou pivotante. Axial ou pivotante aqui. Vai lá. Ok? Esse slidezinho aqui é ouro. Ele é ouro no seguinte que várias questões trazem para o aluno diferenciar monocotiledônea de quem? De dicotiledônea. Então você vai ter que lembrar isso aí. Certo? Em termos de dicotiledôneas, forma de padronização das leveduras, organização dos vasos condutores, quantidade de verticilos florais e o tipo de raiz. De lápis ativos. Fazendo coisa. Tem mais. Bateu o sinal já, chega, professor.
acumulado, deixa faltando. Muita coisa. Carga de raiz, não pode atrasar. Quarto ano é esse ano? Cara, eu já fechei o material, No mano. seu caderno, alguns exemplos aí de monocotiledôneos. Agora falar. Eu te prestaria o meu, porque eu tô muito cansado. Cana-de-açúcar. Pessoal, então aqui ó, nós temos muitas outras monocotiledôneas. Eu só coloquei para você 4 exemplos. De novo, eu quero que você ressalte comigo algumas características. Aqui no arroz, perceba a folha. Ela tem nervuras paralelas ou na forma de retículo? Paralelas. Essa nervura, esse padrão paralelo, monocotiledôneo. Mesma coisa. Olha aqui no abacaxi. Se observar as folhas, as nervuras também são paralelas. Padrão clássico de quem? Monocotiledôneo. Galera, aqui não dá pra... Professor, que coisa, mano. Pessoal, volta. Galera, aqui é a mesma coisa. Se eu observar e fizer a conta. Pessoal, cessamos. Ó, dicotiledôneas daí você faz em casa aí. Faz em casa. Tá? Já que você não está aguentando mais. Ai, senhor, calma. Meu Deus! Meu Deus. Eu vou voltar contra um que tem aula. Vai lá em casa você vê. Já que Lá vem, Matheus. Então, ó, tarefa pra você procurar algumas espécies de dicotiledôneas e monocotiledôneas. Bem tranquilinho. Ei, não tá na agenda, hein?